Tomás Nogueira é um amigo meu lá da Aparecida. E eu me reencontro com o Tomás quando eu assumo o governo e ele era meu secretário executivo da Secretaria de Fazenda. E foi com ele que a gente conseguiu prorrogar, eu quando governador, a Zona Franca, por mais 40 anos, mais 50 anos. Depois eu, como senador, aprovamos a lei de informática que garantiu para a gente essa competitividade. Conseguimos também trazer de volta o termoplástico e o ar-condicionado. 90 e poucos % da produção de ar-condicionado hoje aqui em Manaus, por causa do nosso trabalho, da nossa luta. Então o Tomás está aqui, por além de entender a legislação da Zona Franca, tem uma memória fantástica em relação a tudo que vem sofrendo a Zona Franca nos últimos anos, com presidentes, alguns que não tinham interesse nenhum de manter a competitividade, e as perdas que tivemos, que começa pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Nós perdemos muita força na Sulframa quando o PSDB estava no poder. Verdade. Nós perdemos aqui, nós tínhamos o direito de fazer o processo produtivo básico aqui, que era o PPB. Era aqui que era analisado. Aí o PSDB assume o poder em um jogo pesado do Estado de São Paulo, juntamente com o presidente Fernando Henrique, e tinha pessoas como tem hoje, que se calavam naquele momento. Naquele momento a gente vivia a angústia de fazer a prorrogação da Zona Franca. Nós passamos o tempo todo, de todo o mandato do Fernando Henrique, e nós não conseguimos fazer aquela prorrogação. Fomos fazer com o Lula. Exatamente. No primeiro ano. No primeiro ano, o presidente Lula nos garante a prorrogação da Zona Franca e sem nunca, veja bem, ter mexido na alíquota de nenhum produto produzido aqui. Veja bem, eu concordo que a pessoa pode gostar de um candidato ou de outro, mas eu acho que todos nós gostamos do Amazonas. Independente de candidato, de quem vai ser o presidente, o Amazonas está em primeiro lugar para todos nós. E é isso que a gente tem lutado, não é nada pessoal, longe de mim. Mas eu tenho a obrigação de mostrar a realidade. Se alguém quiser me contestar, pode contestar. Eu estou aqui aberto para discutir. E aberto para discutir tecnicamente, não é do meio político, com chavões. Os parlamentares do Amazonas não querem reduzir o preço. Não é verdade. O que nós queremos é manter os empregos aqui, queremos manter a Zona Franca em pé, porque nós não temos uma alternativa e não teremos uma alternativa em Manaus que fature 160, 180 bilhões por ano. Esquece. Eu acho que é importante a gente olhar pelo lado do que tem, né? Então, por exemplo, 166 bilhões. A maioria das pessoas não tem noção de quanto é 166 bilhões. Esse que Manaus fatura, Manaus sozinho, uma cidade-estado, fatura mais do que 10 estados brasileiros. Então não é fácil você criar uma alternativa econômica que substitua isso. E alguns países da América. E alguns países, maior do que o PIB de alguns países. Eu acho que maior do que o PIB do Uruguai. É isso. De Bolívia, Panamá, entendeu? Então, ou seja, é uma dimensão econômica grande que os brasileiros não têm noção desse tamanho. Mas tão importante quanto, Manaus é o terceiro PIB industrial brasileiro, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Quando as pessoas falam em alternativa, tudo bem, eu vi agora esse governo falar em alternativa. Não, o Paulo Guedes falando em alternativa, tudo bem. Então vamos fazer a alternativa ao mesmo tempo que a gente mantém a competitividade da Zona Franca. Eles querem destruir a Zona Franca para depois pensar numa alternativa. Então eu acho que isso é um ponto importante, porque a primeira etapa dessa luta é preservar a Zona Franca, porque você precisa gerar o emprego, gerar o recurso, para você evoluir nas alternativas, né? Não tem como construir alternativa se você tirar o polo industrial de Manaus da vida. Não tem como você construir uma nova casa ficando no meio da rua. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, tem uma família aqui, destrói a casa da família. Não, peraí que depois eu vou construir uma casa para ti. A Zona Franca, ela, eu volto a repetir, não há nada comparativo. Só para vocês terem uma ideia, o faturamento do turismo no Brasil é em torno de 100 bilhões por ano. A Zona Franca fatura quase o dobro do turismo todinho no Brasil. Muita gente diz, o turismo. Sim, mas turismo de quê? Se o Brasil todo fatura 100 bilhões por ano. É importante, duas coisas eu acho fundamentais nesse tema. A questão do mandato de senador. Então, quem vai sentar lá
vai precisar ter uma capacidade de articulação, de conversa, de entendimento com os demais senadores para vender a sua ideia. O que eu quero chegar é o seguinte: no governo Fernando Henrique, nós tivemos enorme dificuldade para fazer a prorrogação da Zona Franca. Nós não fizemos. Nós não fizemos. Quem estava lá e está buscando voltar, passou, foi secretário, foi líder de governo e não conseguiu fazer a prorrogação. O que aconteceu no passado com o Fernando Henrique Cardoso, que a pessoa não podia, ele tinha que pedir a benção do rei. E aí o Amazonas ficava em segundo plano. Porque é uma diferença, Tomás. A pessoa se elege senador pelo estado do Amazonas, ou você vai servir ao rei, ou vai servir ao povo do Amazonas. Eu sirvo ao povo do Amazonas. Foi o meu comportamento em relação à pandemia. Ou você ia bater continência para quem estava no poder e ficava olhando as pessoas morrer e concordando que imunização de rebanho dava certo, que medicamentos não comprovados cientificamente salvavam, ou a gente lutava para vacinar. Eu tenho um candidato a presidente, vou apoiá-lo, mas num dia que ele achar que pode, porque eu apoio mexer com a Zona Franca, esquece. Tem muitas matérias aí que eu votei desse governo, por entender que eram matérias importantes para o Brasil. Mas daí é você se submeter, se calar, quando a tua população está sendo atingida. Por isso que, às vezes, eu discordo da opinião de algumas pessoas em querer justificar o que estão fazendo com a Zona Franca. Isso não tem justificativa. Não há justificativa para tirar a competitividade e o emprego dos amazonenses. Por mais que a pessoa seja apaixonada pelo atual presidente, por mais que ela torça pelo atual presidente, a serenidade nesse momento, o equilíbrio e a verdade tem que prevalecer. Hoje a gente pode ter numa indústria aqui um faturamento maior com um número menor de trabalhadores por causa da automatização. A indústria ponto 4.0, aliás, desculpa, ela é uma realidade no mundo. E isso faz com que você use equipamentos para produzir em vez de homens e mulheres para produzir. Como é que a gente pode aumentar o número de empregos? Só tem uma forma: trazer novos segmentos para a Zona Franca. Lutar por novos segmentos. Passarmos a produzir produtos que não são produzidos na Zona Franca. E isso a gente só vai conseguir se tiver uma interlocução com o governo que entenda da importância da Zona Franca, da manutenção da Zona Franca. Um que eu trouxe de medicamentos, que depois que eu saí do governo não trouxeram mais nenhuma indústria de medicamento. Tem que trazer. Nós temos competitividade para produzir medicamentos aqui. Isso gera emprego. Gerando emprego, a distribuição de renda é maior. Com a distribuição de renda, melhora a qualidade de vida da população. Se a única economia que nós temos, o local que sai o dinheiro, é o distrito, direto ou indiretamente você recebe de lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um salão pequeno, num bairro de Manaus, que tem várias ruas na cidade de Manaus, num bairro, tem lá um salão de beleza. O salão de beleza faz unha e cabelo. A pessoa vai lá, pinta o cabelo, a outra faz a unha, faz o pé. E lá ela tem 2 funcionárias. Bom, aí tu vai ver, a pessoa que vai lá fazer a unha, o pé, o cabelo, tu pergunta para ela: você trabalha onde? Aí diz: não, eu trabalho na loja tal. Aí tu vai lá na loja tal, aí você vai ver que quem compra ali, para ela receber o salário, para ela ir fazer, chega no distrito industrial. Esse DNA que eu chamo, é o DNA, você vai pegar o DNA, como chega o teu salário todo mês, ou o recurso que você recebe, ou numa atividade de camelô, ou numa atividade de taxista, ou numa atividade de mototaxista, é o distrito. Não tem outra atividade aqui que a gente... Tanto é que hoje nós temos aqui, Tomás, uma ocupação nos hotéis muito grande. Mas é ocupação de 2, 3 dias. São empresários, são pessoas ligadas ao distrito. Tanto é que os hotéis hoje estão sendo feitos ali no distrito hoje. A grande maioria dos hotéis estão para aquela área do distrito industrial. Então, muita gente diz: não tem nada a ver. Mas se você for ver, amiga, quando fecha uma indústria
que alguém perde o emprego, geralmente chega no teu pequeno comércio, né? Fora essa atividade econômica, as outras que trazem dinheiro para dentro do comércio, do estabelecimento, é aposentadoria, é o Bolsa Família, é servidores da prefeitura e servidores do Estado, que só podem ter essa quantidade de servidores por causa da arrecadação que eles têm. E essa arrecadação vem do Distrito Industrial.